Eu vou convidar agora para falar sobre um pouco a iniciativa de manejo de javalis no Núcleo de Gestão Integrado da Mantiqueira, ICMBio, o senhor Anderson Alex Oliveira Duque, analista ambiental desde 2003. Uma salva de palmas. Boa tarde. Gente, muito obrigado pelo convite, tá, Bruno? E que bom que esse espaço está aberto aqui para a gente trazer as nossas experiências de lá, que está servindo de base para ser aplicado em toda a APA da Serra da Mantiqueira, tá certo? Nas unidades de conservação, certo? Então, tá aí, ó, iniciativas de manejo de javali no MGI Mantiqueira. Antes de começar, eu vou dar uma repassada na legislação, para a gente ter um pouquinho, sintonizar nesse universo aí. Em 2013 saiu as portarias ali do IBAMA, 65, depois veio a portaria do Ministério do Meio Ambiente e do MAPA, do Ministério da Agricultura, e em 2017, depois veio a portaria 3, em 2018. As instruções, então, seriam essas portarias, deu o pontapé inicial, uma criou o comitê, depois veio o Plano Nacional de Prevenção, depois o Plano de Implementação de Estratégias Nacionais, sobre a espécie exóticas invasoras, e tornando o javali o alvo, uma espécie alvo, desse plano. Depois, em 2013, veio a Instrução Normativa do IBAMA, 03, e aí, ali sim, deu base para começar a colocar a mão na massa no manejo. Então, seria, a partir dessa Instrução Normativa, ficou se posto para a sociedade que é possível fazer o manejo dos javalis de uma forma legal. Então, javali... Então, nessa instrução normativa traz que o javali é uma espécie nociva e invasora. Controle foi autorizado, qualquer época do ano e sem limite de indivíduos. Métodos seria captura, abate, marcação. Proibidos métodos cruéis, tipo o método de armadilha com arma de fogo, que eles faziam, em alguns lugares fazem, alguns caçadores fazem, que é colocar uma armadilha com arma de fogo, que ao animal passar, a arma dispara e a efetividade é baixa, o animal vai sofrer e muitas vezes passar situações bem cruéis. Nessa instrução normativa também é necessário a autorização do proprietário, em propriedades privadas, e no caso de UCES, a autorização do gestor da unidade de conservação, certo? Depois veio a Instrução Normativa IBAMA 12 de 2019, que complementa a 03. Armadilhas, aí estabeleceu as armadilhas só jaulas, são jaulas de ferro e jaulas a gente chama mais de curral de rede, que é muito interessante, que é o método que a gente está utilizando na Floresta Nacional de Coça-Coalho, certo? Uso permitido de cães, foi permitido o uso de cães, porque parece que houve um pensamento que uma coisa completa a outra. Você pega pela jaula, mas pega também alguns animais, eles tornam arredios a essas jaulas. Principalmente se cair uma vez, a tendência é não voltar mais, certo? Então, no caso ali, tem que fazer o cadastro técnico federal, é obrigatório para o controlador, O custo do manejo fica a cargo do executor do projeto.
Vamos lá. Legislações estaduais, aí em 2023, né, começou a surgir as legislações estaduais. Então a gente tem ali Santa Catarina, né, autorizou o controle da população em maneiras sustentáveis de javalis europeus, permite a caça a armadilhas e outros métodos aprovados, exige autorização do proprietário. Né? Minas Gerais está com lá em tramitação o PL 1858, né? Que prevê controle em todo o estado, permite métodos sem limite de números em qualquer época do ano, requer consentimento do proprietário, certo? São Paulo tem uma normativa mais antiga, de 2021, que é uma resolução e um decreto de 2025, né? Permite descarte de carcaças, abate no local, apoio técnico e fiscalização, com focos nos procedimentos de manejo. Não tem uma lei, né, específica, mas tem essas resoluções, a resolução e o decreto. Procedimento, né, no caso, fora de unidade de conservação, o que é que nós temos? Temos aqui os procedimentos, né, SIMAF, né, Sistema de Informação de Manejo de Fauna, e o Cadastro Técnico Federal. Então, a pessoa que quer, digamos, se tornar controlador, né, prestar esse serviço, o proprietário que queira esse manejo dentro da sua propriedade, ele tem que passar por essas etapas. O Cadastro Técnico Federal, feito no IBAMA, certificado de regularidade, né, autorização de manejo válido por 90 dias, relatório obrigatório, mesmo sem abate, transporte só de carcaças abatidas no local da captura. Um resuminho, né? Aqui fora de unidades de conservação, vai seguir o quê? Vai seguir as INs 3 e 12, né? Em propriedades privadas, requer consentimento do proprietário, nas unidades de conservação, autorização do gestor, né? E as carcaças só descarte, sem a comercialização dos animais mortos, né? Vamos lá. Agora, contando um pouquinho da história, né, no MGI Mantiqueira, que é composto pelas unidades de conservação Floresta Nacional de Passa Quatro, APA da Serra da Mantiqueira e Floresta Nacional de Lorena. O MGI Mantiqueira, hoje, abrange 28 municípios dos estados de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, certo? Então, é uma área bem grande. Então, a gente tem unidades de conservação diferentes. Então, o tratamento também será diferente, né? Que a gente está pensando nos nossos projetos. Em 2022, aconteceu uma coisa muito interessante e boa, que foi esse acordo de cooperação entre o ICMBio e a CSN. Que o quê? Esse acordo de cooperação trouxe, entre várias que foi bem amplo, mas nessa parte de controle e manejo de javalis, né, nos foi doado 10 armadilhas rede, que seriam os currais redes que eu falo, que vai aparecer aqui na hora que eu falar da nossa experiência lá nesse projeto aqui, piloto da fauna de Passa Quatro. 10 armadilhas fotográficas, 3 entregas técnicas, que seria dias de campo de montagem de armadilhas, cevas e outras, né, ações e outras técnicas para a gente conseguir conduzir o nosso processo. Então, com isso aqui, com esse acordo, em 2022, teve acordo, em 2023, quando chegou esse material, a gente já montou um projeto piloto na Floresta Nacional de Passa Quatro, certo? Esse projeto piloto, ele foi muito interessante, que ele chegou ali logo depois da pandemia e aconteceu que houve uma mudança, a gente estava prevendo armadilhas, currais de metálicos, né, feitos de ferro, porque o animal é muito forte. Então, o que aconteceu? É uma estrutura muito pesada. Então, houve uma demora na entrega. Aí, o que aconteceu?
houve a própria empresa que ficou responsável por entregar essas armadilhas, testou um novo tipo de armadilha, que foi essa armadilha rede. Ela reduz muito o peso para você poder deslocar, ir para uma autosserra, um local que o carro não chega, você consegue fazer a armação dela, né? No caso, montagem dela. Então, o objetivo do projeto piloto era capacitar servidores do CMBio para a construção do plano de monitoramento e controle de javalis, né? E, ao mesmo tempo, testar a eficácia do uso da armadilha de rede na captura de javalis. Então, nós já estamos desde 2003, 2004, a gente conseguiu fazer a primeira captura. E esse mês está fazendo 1 ano que a gente fez a primeira captura lá. E agora, nesse mês, coincidentemente, a gente também já está conseguindo autorização para esse projeto aqui, ó, projeto de manejo de espécies exóticas invasoras javali, né? Bem focado no javali, né? Que é na APA da Serra da Mantiqueira, que é expandir e fortalecer o manejo de javalis na APA da Serra da Mantiqueira, promovendo a adesão de parceiros, né? Isso aqui, parceiros, faz lembrar muito bem a palestra da Cecília, né? Que a gente tem que ter parceiros, nós precisamos de parceiros. Esse projeto que eu vou contar para vocês, ele só foi tocado graças a parcerias, né, que a gente travou. Então, e proprietários privados, adesão, né, de parceiros e proprietários privados ao projeto, por meio de empréstimos de armadilha, de rede e uso de suportes. Então, a gente conseguiu, com este acordo, esses 2 projetos que nós estamos tocando lá dentro da unidade, certo? Então, gente, voltando aqui, o que acontece? Quando você tem uma floresta nacional, que é um tipo de unidade de conservação, que o domínio é da federação, né? O governo é que é dono da área. E aqui embaixo nós temos um outro tipo de projeto, que é o projeto nas APAs, que são propriedades privadas. Então, aqui nós conduzimos no projeto piloto, tudo foi feito pelo governo, né? No caso, com parcerias, né? Queria agradecer até tem o nosso controlador, Felipe, que ele foi de graça lá fazer o abate dos animais, né, e outras coisas, teve várias vezes lá, nos ajudando. E aqui, no caso, a gente colocou aqui, ó, promovendo a adesão de parceiros, porque aqui a gente pensa que são 27 municípios da APA da Serra da Mantiqueira. Se a gente for chegar e analisar, se for pensar no recurso humano que a gente tem, para analisar os processos que chegariam, né, desses 27 municípios, de pessoas querendo fazer manejo, controle de javali, a gente não teria condição. Então, o que a gente pensou? E imagina também, cada proprietário, mais de 5 mil propriedades, tendo que fazer o seu projeto de manejo. Ficaria bem difícil, tanto para os proprietários ficaria mais difícil, como para a gente também humanamente impossível de avaliar todos esses processos, né? Então, aqui a gente pensou, vamos fazer um projeto guarda-chuva e procurar o quê? Que os proprietários aderem a esse projeto. Então, vai ser o quê? Vai ter o projeto guarda-chuva com as regras, né, que a gente está estabelecidas lá. A autorização já veio da DNEI, e aí a gente consegue o proprietário que adere, ele segue essas regras, já vai ter uma burocracia a menos para ele fazer o controle dos javalis. Na Floresta Nacional de Passa Quatro, agora eu vou passar para vocês a experiência que a gente teve lá. No ano passado a gente fez essa captura e foi seguindo esses passos, né? Instalação da área
escolha da área para a instalação das armadilhas. Então foi observado terrenos, né, revolvidos, né, rastros dos animais, e a gente escolheu essa área lá que ficou muito próximo de uma área residencial que a gente tem lá, chamada Vila. Ficou mais ou menos 200 metros, os javalis estavam fazendo uso dessa área toda, estava bem, digamos, entre aspas, bem sem vergonha, sabe? Já estava frequentando até os quintais das casas. Aí, o quê? Estavam bem à vontade. Corriam atrás dos cachorros. Você viu onde está, né? Ali a instalação da armadilha, eu estava lá, ó, né? Uma das entregas técnicas foi de instalação da armadilha e foi feito lá na Floresta Nacional de Passa Quatro. Então instalamos naquela área escolhida, a gente instalou as armadilhas, né? Depois da instalação, a armadilha ela mantém, olha só, é uma armadilha de rede, a gente deixa a rede suspensa, né? Temos aqui uma câmera track para monitorar a presença dos animais e fizemos o quê? A célula. Nesse momento, aqui vocês percebem alguns ferros aqui no chão, né? São esses ferros que depois a gente vai baixar a rede, prender aqui as cordas da rede, e o animal, pelo hábito dele de fuçar, ele vai fuçando debaixo da rede, sai aqui no meio e depois ele tenta procurar a saída na borda, e ele sempre pisando e não consegue, né, sair. Então é muito interessante achei bem bolado esse método, né, que eles pensaram. Então aqui está a câmera track, né? Tá super. Aí montamos a célula, 2 dias depois, né, já foi a primeira imagem capturada, tá vendo? Uma fêmea, deve ser uma fêmea de javali, né? Aí depois nós fizemos a primeira captura, 2 dias depois já fizemos a primeira captura, né, dia 30 de 2024, 30 de agosto de 2024, né? Então, às 10 horas da noite, os animais entraram, estavam tranquilos, né, comendo. A gente faz questão também de colocar muito alimento para eles ficarem, né, comem, deitam aqui, né? Aí isso aqui já era quase 10 horas, 9 horas depois, né? Eles já estavam também alimentando. Aí eles passaram das 10 horas de uma noite até esse horário aí, 8 horas da manhã, dentro da armadilha, certo? Aqui, né, os animais. Esse aí parece ser o cachaço, né? Então 7 horas eles estavam ali. Às 7h16 continuavam tranquilos, deitados, o macho já querendo aqui, ó, mordendo, procurando alguma coisa. Aqui ele já está tentando pular. Às 7h30 ainda a turma estava lá, deita, come, né? Aqui o macho, mais uma vez, aí, esse é o macho, estava tentando furar, procurando. Aí o macho começa a procurar. Parece que as fêmeas ficam mais tranquilas e o macho já querendo sair dali, né? Aqui, mais às 8h11, às 8h21, às 8h46, alguns minutos antes da fuga. Então, perdemos essa captura, certo? Porque aí percebemos, né, que o animal não pode ficar muito tempo dentro dessa armadilha. Ele vai sempre procurar, né, e se tiver um macho com as suas presas, ele vai conseguir romper essa armadilha, né? Então, aí a gente perdeu. Aí levantamos a ceba novamente, ó, mantemos a ceba, voltamos a cebá-los, levantamos a rede, aí, né,
fizemos a segunda ceba, as fêmeas e os filhotes voltaram rapidamente, certo? Então aí voltou, a gente já pegou, fizemos a segunda captura e nessa noite que a gente programou, o controlador já estava lá, estava dormindo lá. Então, pela manhã, a gente já fez, né, o abate dos animais. Então, aqui a gente já deu algumas cenas, tá, dos animais abatidos, da extração de sangue. Quem não se sentir confortável, abaixa os olhos aí, por favor. Aqui foram abatidos 4 fêmeas e 13 filhotes, sendo 8 fêmeas e 5 machos, certo? Aqui foi retirado o sangue, enviado para o Lima, né? A gente fez, e fizemos o local do enterro dos animais, né? Eu acho que nesse momento, o que a gente tirou o que a gente teve, né, de resultado, não sei. A armadilha estava sendo testada, né, dentro de unidade de conservação, pela primeira vez, esse tipo de armadilha estava sendo testado. A gente, apesar de ter a perda dos animais, a gente achou muito interessante, porque esse tipo de armadilha, ele pega todo o bando, né? Então, é diferente do cachorro que sai atrás de 1, 2 ali, você consegue pegar 2, não. Você ceva, você pega todo o bando, você elimina todo o bando. E depois a gente continuou fazendo, né, voltando ao local para saber como estava. Este ano a gente conseguiu, a câmara prega, a gente armava de tempos em tempos, deixava alimento, mas aí parecia jacu, parecia outros animais, né, não parecia o javali. Agora, em agosto, a gente notou a presença de 2 fêmeas nesse local. Então, a gente já está trabalhando, né, para fazer a captura dessas 2 fêmeas, e elas estão prenhes. Só que a gente agora, né, depende de parceria, sim, o nosso controlador, só que ele está com muito trabalho. Então, a gente está procurando até outros parceiros. Sim? O Estado de São Paulo, o Estado de Minas, faz a questão de controle de zoonoses, né? Então, os próximos passos que a gente está, né, pensando lá, os próximos passos, continuidade do manejo da fauna de Passaquata. Então, a gente vai continuar. Alinhamento da APA Mananciais. Essa APA Mananciais, você sabe como ela é? É uma APA que ela pegou os mananciais de abastecimento. Então, ela sai ali da área de São José dos Campos, e tem APA, e vai pegando os mananciais de abastecimento público. Então, ela vai até Juiz de Fora. Então, é uma APA espalhada, ela não é uma unidade contínua, né? NGI Mantiqueira, é o Parque Nacional Tatiaia, ADMEI, né, que é a Divisão de Manejo de Espécies Exóticas Invasoras, para a construção de um plano para as UCs da Mantiqueira. Outro passo também seria, para a APA nossa, criar um procedimento que elimine as necessidades de processos individuais. Então, o que saiu essa semana passada para a gente, já essa autorização. Então, a gente já está eliminando esses processos individuais, e ele vai ser tratado nesse processo guarda-chuva. Elaboração de materiais informativos com os passos para o manejo na APA da Serra da Mantiqueira após consolidação dessas definições. Então, a gente traçar elaborar materiais que vai instruir, né, as pessoas como que elas podem, né, ser controladores ou ter acesso ao nosso projeto, né, ao processo guarda-chuva, que vai facilitar bem o manejo nas suas propriedades. Então, gente, eu estou, assim,
Tem alguma dúvida que vocês querem perguntar? Sim. Eu queria saber quais municípios aqui da região você já tem conhecimento de casos de javali. A gente trabalha mais na Serra da Mantiqueira, né? Na APA da Serra da Mantiqueira, mas ele está bem distribuído. Eu não sei se aqui em Caxambu já tem, né? Eu acho que não tem. Acho que javali não tem, não. Aqui só é Porto do Mato, o Capeta, o Queixado, que ainda tem aqui. A gente Certo. ouviu Mas falar que vai Pendi, Cruzilha, Conceição do Verde, Sim, esses Aeroca. Então, quer dizer, os municípios, infelizmente, é bem negro o futuro, sabe? Assim, se não tem, vai chegar. Se não tiver um controle bem, um manejo, né? Na verdade, o controle é uma das fases do manejo, uma das ações de manejo, né? Então, a gente entender bem a espécie, pesquisar, controlar, né? E manejar ela de uma forma que a gente consiga deter esse avanço para outros lugares. Sim. O que é? Tem gente que está pensando hoje, o controle hoje atual, eu posso falar para você, o controle mesmo para diminuir o número de animais é matar, certo? Mas tem estudos, principalmente na área eu acho que tem que estudar mais, tem alguns estudos, já pensando em esterilizar via anticoncepcional em alimentos. Só que isso aí também atinge a fauna silvestre. Então, não conseguimos ainda alguma coisa bem efetiva. O mais efetivo até agora é o controle diminuindo a população. Certo? Então... Mas esse tipo de atitude, de atividade, ele está gerando um resultado assim palpável? Existe um resultado promissor ou é uma apagação de incêndio verdadeira? Eu acho que as propriedades, assim, meu ver, isso é bem particular do Anderson, eu acho que as propriedades vão ter que incorporar nas suas atividades diárias, mensais, né, e anuais, o controle do javali. Está certo? Traz um monte de coisa agregada, né? Porque aí sim a gente Traz um monte de questão relativa a armas, relativa a objetivos de armas. E outra coisa, tem um monte de gente comendo, né? É para comer? Não, todas as legislações falam que a carne é imprópria para o consumo. Tem um monte de gente comendo, sabe? Aí, quer dizer, a gente não tem controle disso, né? Mas eu acho que todas as legislações são bem claras, não deve se fazer consumo. Não pode comer por causa desse controle de zoonoses? Sim, são os zoonoses. Mas aí, A Cecília, eu acho que podia até explicar mais para a gente. pois Está aqui? aí na medida que Não. se tem um trabalho de separar para verificar e coisa e tal, não se poderia, então, no caso, não sei lá, eu vou cobrando aqui, né? Poxa, é uma matança de um monte de bicho e não pode nem deixar as pessoas comerem, quer dizer, é um negócio meio louco, né? Então, a legislação fala mesmo, né, que tem que ser descartado, tem os métodos de descartar e não indicam nem a comercialização, nem o uso da carne do animal. A gente sabe, já você falou, né? Então, gente, mais essa coisa também do controle, quer dizer, um monte de gente se armando, né, um monte de grupo também, enfim, com, digamos, legitimidade para se armar, e aí também provavelmente vai começar a expandir a caça de outros bichos também, né, porque fica uma coisa muito difícil, fica um limbo, né, muito difícil de você controlar. Não, aquele grupo é grupo de controlador. Mas eles não caçam outros bichos. Como é que se vai saber disso também, né? Fica um negócio meio confuso demais, você não acha? A gente tem utilizado hoje muitos CACs, né? Então tem um controle bem grande sobre o armamento deles, eles têm, né, no caso, tudo registrado.
Então, acho que tanto que os controladores que a gente faz tem dentro da Floresta Nacional de Passa Quatro, quanto aqueles controladores que vão ser exigidos para a APA da Serra da Mantiqueira, são controladores totalmente registrados. A gente não vai aceitar essa forma. Né? Você está falando que cada propriedade que exige um projeto, cada propriedade começa a ter o seu próprio meio, né? E aí como é que seria? Cada propriedade vai se armar para isso? Não, um controlador pode controlar várias propriedades. Eu falo assim, vai ser uma atividade da propriedade, né? Buscar o quê? Né? Buscar os recursos para você controlar, ou ter a armadilha rede, né? E tipo, você ter a armadilha rede, né? E na hora de fazer o abate, né? Ele vai ter o quê? Que ter que contratar no mercado um controlador, que são cadastrados, né? Pelo Cadastro Técnico Federal, tem que fazer todo esse, pelo menos dentro da unidade de conservação, a gente está buscando cercar bem isso. A gente tem controladores muito bons e é interessante que ao conversar com ele, você sente uma confiança bem grande. Tem muitos controladores que não são caçadores, eles são controladores, até porque o caçador tem no seu pacto lá de consciência, né, que não se deve matar fêmeas nem filhotes. Já o controlador não, o controlador já tem uma visão, né, ambiental. Essa espécie tem que ser retirada do ambiente porque ela causa danos muito grandes, né, ambientais. Minha pergunta para você acerca da interferência dessa espécie exótica na fauna local, na flora local. O que tem assim ocasionado? Porque nas propriedades a gente sabe do prejuízo, lavoura e tal, mas e fauna e flora? Isso, é uma espécie que está trazendo danos, né, em várias frentes, ambientais e produtivas. Né? A produtiva chega rápido, que o senhor lá perdeu o canavial, perdeu a lavoura de arroz, de milho, arroz também, deixa eu entrar em conta. Né? E agora, ambientalmente, tem sido também registrado muitas vezes o dano nas nascentes. O bicho fuça ali e vira um barreiro que eles adoram. Né? Então, tem né, danos, competição, né, por alimento, danos mesmo diretos, porque se ele achar um ninho de algum pássaro que faz ninho no chão, ele vai comer, o bicho é um lívoro, né? É um porco, né? É o porco doméstico misturado com o javali. Aí ele pegou a parte selvagem do javali e pegou a capacidade de reprodução do porco doméstico. Então, imagina como que é esse negócio. A gente ali, 4 fêmeas tinha 13 filhotes. Se elas tivessem ficado lá, quanto que estaria multiplicado isso hoje? Não tem um predador especializado. Né? Na nossa fauna não tem um predador especializado que vai ali. Né? Uma sussuarana vai ali, pega 1, 2, mas se ela bobear também, ela é esfolada ali. Né? Eles têm falado aí que animais de 250 quilos. Né? Essa diferenciação do cateto é uma coisa que dá para fazer bem, muito bem. E outra vantagem dessa armadilha é que ela é seletiva. Então, quer dizer, só tem o cachorro, né? Tudo bem, tem cachorro que são especializados, mas o pessoal treina muito cachorro. Então, ele pode levantar um cachorro, um porco do mato, um porco, né? Mas aí, o que é? Essa armadilha ela é bem seletiva. Você chegou ali, viu que tem um cateto, viu que tem um outro animal, se levanta e vai embora. Né? Tem as câmeras para você visualizar. Fica bem interessante. Eu, assim, particularmente, eu gostei. Tem uma facilidade de... Não, você pode sim. Dentro dos nossos 2 projetos,
tanto na Floresta Nacional de Passa Quatro, quanto o projeto da APA da Serra da Mantiqueira, dos 27 municípios que a APA pega. Então, dentro da APA, a gente vai exigir o controle em primeiro em armadilha, tá certo? Futuramente, se talvez possa mudar, se tiver uma demanda, aqui está tendo vários animais que não estão indo na armadilha, né? Esse cachaço ele ficou solto, ele não voltou mais na armadilha. Então, talvez possa ter outro método para eliminar esses animais esporádicos, esses animais dispersos. Você? Já tem algum registro de algum ataque desses animais ao humano? Aqui na região, assim, perto ali da gente, não. Mas a gente vai na internet e você olha bem, né, animais. Né? Tem alguns também que a gente pode confundir, porque tem alguns ataques aí que também são até feitos por cateto e queixada. Você acha que aquele bichinho, ele é pequeno, mas ele é bravo, pega nada. Entendeu? O bicho pega num bando aí, o bicho pode correr, viu? Começou a escutar dentro do mato, que o dente está estalando, fica longe. A proliferação de javalis na região aqui, ela vem através de quê? Migratório geral, ou é a vegetação deles, porque até então o animal regional sempre curtindo o mato. Assim, é muita história, né? Assim, que a gente escuta que há muito tempo, né, trouxeram javalis para a região e para fazer um criatório, acho que foi em Itamonte, e dali ele escapou e ele ganhou a serra, certo? O javali, gente, é o porco, é a mesma espécie do porco doméstico, tanto que deu tão certo, só que é o bicho preparado para viver no mato, né? Totalmente selvagem. Tem alimento demais, porque é uma região que tem muito pinhão, as araucárias, né? Então o bicho não precisa descer, ficar em contato com o humano para ter, então ele fica lá. Então, assim, por isso esse negócio, terminar tudo, não, a gente tem que pensar muito em manejo, né? Que envolve várias ações, monitoramento, né? Escolares, para saber qual o território que ele vai. Então, a gente está ainda no primeiro passo do manejo, que é o controle desse animal, que é através da, né, diminuir a população. Gente, se não tem mais perguntas, vou aqui dar os créditos a quem deve dar, tá? Então, em 2003, a nossa servidora Juliana Lopes, ela começou e o projeto piloto, certo? Ela escreveu e ela conseguiu autorização. Quando saiu a autorização, ela foi, né? Ela foi para Brasília, né? Enfrentar outros desafios lá dentro do ICMBio, né? Mas é uma pessoa que lutou muito, que fez e conduziu o processo, né, exemplarmente. A Mayra, depois que ela saiu, Mayra e eu estamos tocando esse processo aqui. Mayra é uma pessoa muito capaz, muito boa de apresentação, tanto que quem deveria estar fazendo a apresentação aqui seria ela, tá certo? Mas ela hoje está fazendo uma contratação de atas, né? Que seria atas, agentes temporários ambientais, né? Para a gente conduzir o manejo de javalis. Então, esses 3 atas vão ficar responsáveis, né, por nos ajudar com grande responsabilidade. Falo responsáveis porque eles vão ser destacados para fazer esse tipo de serviço, certo? Que é manejo dos javalis. Então, a gente aí vai poder sair desse processo de apenas controle para sair e entrar numa de monitoramento também, tá certo? Então, a comercialização da carne de javali, tem alguma parte especial, algum tipo de manejo, por exemplo? Não. O manejo pode ser comercializado a carne, o criatório? Hoje ainda tem criatórios, né? O que aconteceu agora é que os criatórios que já tinham, já vinham trabalhando, eles se mantiveram.
mas ele deram uma parada em liberação de autorização de novos criatórios, tá certo? Então você tem essa carne, a carne legal que sai dos criatórios, né, que é bem controlado pelos órgãos estaduais, né? E tem os javalis soltos na natureza. Aí, tem esses dois tipos. Ô, gente. Tem criatório de java-porco para vender a Tem sim. É que você vai em restaurantes aí e consegue comer carne de javali. Aqui algumas cidades tem. É porque o criado, né, tem todo um controle sanitário, né? Já o outro não tem esse controle. Então esse é o diferencial grande. Porque a esterilização, você falou que o problema é porque acaba que aquele outro animais também. Sim, não tem uma maneira de você ministrar o anticoncepcional apenas no javali. Ainda não inventaram, mas, né, o ser humano é uma máquina, uma inteligência louca. Daqui a pouco talvez eles consigam, através de ração, alimentação, né? Que aí você consegue. A gente tem que ver também. Sim, as armadilhas. A gente está vislumbrando o que é? Essa parceria. A parceria é tudo. Não adianta achar que o órgão ambiental, federal, estadual, municipal vai dar conta disso, né? É um problema muito grande, um problema muito grave. Sim, mas estamos. Isso, as iniciativas estão. Mas elas dependem de parcerias, né? Então, nessas 5.000 propriedades ou mais que tem dentro da APA, né, se as pessoas imbuírem desse propósito de manejar, de controlar, sim, tem bons resultados. Você sai lá de uma densidade de 10 por metro quadrado, por quilômetro quadrado, para 2, 1, que algumas unidades no sul do país já conseguiu, já bateram lá em 10 e agora hoje está manejando ali na faixa de 2. Lá no sul do país tem unidades de conservação lá do ICMBio que, né, são na verdade laboratórios. Para nós isso aqui é novo. Lá no sul já está bem avançado, e lá o problema já é mais antigo, então tem vários órgãos, né, Ministério Público envolvido, então destina alguma verba, então alguma empresa está bancando um bom estudo, um bom controle. Então, pelo que parece, o grande problema é a proliferação deles, né? sim. Então, né, que tem uma progressão aí isométrica. Então, até mais. A história da esterilização deveria ser melhor considerada, né? E as universidades também, né? Eu acho que é complexo, mas as universidades, puxar, né, a universidade para trabalhar nisso, eu acho que é bem interessante. Eu acho que é um desafio nosso aí para dar condições para vir fazer pesquisa e assim por diante. Boa tarde. Boa tarde. Uma pergunta que só ficou bem claro, você deve ter falado, eu não entendi. Como que a rede faz a captura desses animais? Como que ela desce? Eu não entendi como que ficaram presos na rede ali, entendeu? Ficou legal. Vou te mostrar ali naquela do cachaço, está bem interessante lá. Aqui, ó. Essa aqui você vê, ó. Aqui, a rede está vindo aqui, ó. Tá vendo? Ela está amarrada nesses ferros aqui. Aqui não tem rede, ó. No chão não tem rede. A partir daqui até a beirada, está tendo rede no chão. Aí ele vai fuçando, procurando alimentação, aí cata um grãozinho aqui, vê outro grãozinho, sente o cheiro, né? Eles são muito mais... O olfato é muito melhor do que a visão. Aí eles vão levantando a rede e vão enfiando debaixo
e sai lá no meio. Quando eles saem lá no meio, eles estão livres. A rede já não está mais no lombo deles. Aí o que ele acontece? Ele fica em pé, come ali e depois fala assim, quero ir embora. Na hora que eu quero ir embora, ele não vai enfiar aqui de baixo e sair. Ele vai vir direto para a lateral. Olha lá, tá vendo que aqui, ó, é o cachaça, ó. O cachaça está em cima da rede, ó, está pisando. Aqui atrás não tem rede. Aqui ele está pisando, ele pisa na rede e força a rede, a estrutura lateral. E aqui, se você olhar também, tem um chapéu, né? Então a rede, ela está no chão, sobe na lateral e ainda tem um tetinho aqui para o bicho não pular, porque esse animal, bicho pula alto, levantando a rede. Isso. Então, talvez, muitas vezes você abaixa um pouquinho a rede, começa a relar no lombo deles, eles pegam, fica retinho, e passa 2 dias sem vir. Aí depois ele vai acostumando. Então, mas esse bando aí estava tão manso, tão acostumado com a região ali, que ele nem ligou. Ele já foi fuçando ali por baixo, já foi saindo e entrando lá dentro. Foi interessante, foi um projeto bem interessante, assim, que deu deu um direcionamento muito interessante. Então, uma estrutura dessa aqui, você consegue levar ela 35, 40 quilos. Então, 2 pessoas conseguem, né, deslocar essa estrutura lá para cima. Se fosse um curral de ferro, seria uma coisa impossível. Certinho, gente? Muito obrigado. Tá?